Magicamente. O meu cérebro estava apenas a fazer o seu trabalho, criar novos caminhos neurais no cérebro requer uma tremenda disciplina e uma repetição diligente, e se não forem cultivados ficarão cobertos como qualquer caminho florestal. Embora tenham sido as técnicas da Root que me trouxeram tanta prosperidade e sucesso, quando fali já se tinham passado muitos anos desde que as tinha praticado. À medida que fui alcançando coisa atrás de coisa na minha lista, senti cada vez mais confiança na minha capacidade de manifestar os meus desejos e menos urgência em manter-me ligada à mensagem da Ruth. Como resultado, pratiquei cada vez menos as técnicas dela. O leitor também pode ter sido apresentado a uma prática há uns anos, ou ter tido uma experiência espiritual que mudou quem pensava ser. Mas hoje, ver-se a afastar-se dela ou a esforçar-se para a manter como parte da sua vida é como um vício. Quanto mais tempo se está sóbrio, mais confiante nos sentimos de que não precisamos de ir aos AA. Em retrospectiva, eu tinha-me esquecido quão importantes as lições de Ruth tinham sido. Sem a clareza e o conforto das práticas para me manter ligada à minha experiência transformadora com a Ruth, enfrentei sozinha a dissolução da minha família, a perda da minha fortuna e a liquidação dos meus bens. Mais significativamente, tive de reconhecer que tinha perdido o contacto com o poderoso hábito de abrir o meu coração, o que temporariamente me permitira acalmar o cruel monólogo negativo sobre mim próprio que me corria pela mente. Sem um gotejo constante da medicina da compaixão, o meu profundo hábito de autocrítica e autodúvida tinha voltado em força. Não és suficientemente bom. Pessoas como tu nunca chegam a lado nenhum. Nunca vais conseguir nada. Durante um tempo, a trompeta do meu sucesso material abafou o estrondoso do meu crítico interior, mas de repente comecei a ouvi-lo, como um inquisitor ameaçador a murmurar no fundo da minha mente, enquanto assistia a uma gala chique ou guiava um dos meus carros desportivos ao longo da costa. E finalmente abriu caminho até à frente e repreendeu-me como quando eu era pequeno. Essa voz surgida daquilo a que a Ruth chamava feridas do coração. Assustou-me e levou-me a provar que estava errada. Se pudesse apenas fazer o mundo acreditar que eu era suficientemente bom, acreditar que tinha conseguido, eu podia silenciar a voz de uma vez por todas, ou assim acreditava. Mas do que qualquer outra coisa, a minha busca do sucesso material resumiu-se ao meu desejo desesperado de escapar do meu próprio algoz interno, a voz da minha vergonha interior. Ironicamente, enquanto corria para mais uma nova aquisição, esqueci-me de estar presente para a minha própria dor, que era quem estava a impulsionar o desejo de mais uma nova coisa espetacular. Lembrei-me da única vez em que menti à Ruth, quando lhe prometi que tinha aberto o coração antes de definir a minha intenção. O que eu não tinha percebido é que desde então estava a persistir nessa mentira. Hoje, como médico, posso olhar para trás e ver-me como um paciente a passar pela jornada de uma doença grave. A doença era a vergonha e o principal sintoma era a falta de autoestima. Aos 12 anos não tinha a capacidade de fazer um diagnóstico preciso e por isso assumi que a minha doença era a própria pobreza.
Com base nisso, sabi então que o tratamento adequado era acumular todos os sinais de sucesso, segundo os padrões da sociedade. Prescrevi-me um caminho obstinado e implacável de realização material, impulsionados pela provocação do meu crítico interior. No entanto, como eu tinha diagnosticado apenas o problema à superfície e não a sua raiz, o problema persistiu e, ao longo dos anos, sem tratamento, foi-se agravando, até que veio à tona enquanto eu vagava pelos destroços da minha vida. Se tivesse um estreitamento significativo de uma artéria do coração, o tratamento normal seria a angioplastia. Isso envolve a inserção de um pequeno balão na artéria para a expandir, seguindo a colocação de um stent de malha de arame. Uma angioplastia e a colocação do stent só tira a dor no peito e fornece alívio temporário, mas a menos que os comportamentos habituais e o sofrimento emocional que causou a obstrução sejam tratados, o stent muitas vezes precisa de ser substituído no espaço de um ano. Há um dia em que se é confrontado com uma escolha: resolver o problema subjacente ou morrer. Os sucessos materiais que persegui não eram, no essencial, mais do que um stent que oferecia um alívio temporário ao meu sentimento de vergonha. Durante todo esse tempo, a doença da vergonha continuou a obstruir o meu sentido inato de autoestima. Eu tinha ignorado a minha verdadeira doença, mas a verdade é que eu não estava sozinho. Milhões de nós vivemos numa névoa de negação e falsas esperanças, sem saber bem o que nos aflige, ou não querendo saber, tropeçando nos nossos dias e desejando o melhor, surpreendendo-nos depois quando damos por nós a reviver a mesma história vezes sem conta. Muitos de nós estamos simplesmente a manifestar a nossa própria infelicidade. Sentado no chão do armário, finalmente vi a minha vida e o que tinha acontecido com ela. Vi a minha cerimónia de licenciatura na Faculdade de Medicina, o meu casamento, as minhas esperanças para o futuro, o nascimento da minha filha, a minha carreira como neurocirurgião, o meu sucesso como empresário, o meu divórcio, o meu afastamento da minha filha e agora a minha solidão e o meu fracasso. Dediquei tanto tempo a imaginar vividamente os meus sucessos futuros que nunca tinha testemunhado vividamente a minha vida no presente. Naquele momento, sentado no topo das escadas, o Jim de 12 anos e o Jim de 44 encontraram-se na sua perplexidade partilhada. O que é que eu tinha perdido? Quando comecei a chorar, vi o que tinha perdido. Tinha querido uma casa suficientemente grande para corrigir todo o sofrimento da minha família e, nesse sentido, tinha conseguido o que queria. Na minha mente, criei uma mansão, não uma casa. Mas lá no fundo era uma experiência de casa que eu mais desejava: segurança, pertença, ligação e aconchego. Uma experiência de estar presente para aqueles que eu amava, cuidar deles e ser cuidado por eles e partilhar os meus esforços, os seus esforços. Eu tinha manifestado as armadilhas externas do meu sonho, mas tinha-me esquecido de preencher esse sonho com as pessoas e os relacionamentos amorosos que lhe davam significado. Tinha-me esquecido de satisfazer aquilo que o meu coração ansiava. Subi ao mirador para olhar para a baía uma última vez. Quando imaginei pela primeira vez a casa onde acabaria por viver, a imagem que se destacava era esta de estar numa varanda com vista para Newport Bay. E tinha manifestado essa visão em realidade.
Via-se a ilha do Lido e a península de Balboa, rodeada de voleiros imponentes que anunciavam a vida de luxo e lazer nos seus proprietários. No terraço havia uma cadeira solitária e sentei-me nela uns momentos. Fechei os olhos para pensar e de repente ouvi um barulho atrás de mim. Olhei para cima e vi um ninho de gambás escavado numa fenda, por baixo de uma saliência e atrás de um extintor de incêndio. A casa vazia deve ter sido um refúgio convidativo para a mãe gambá. O choro de um gambá bebê soa como o espirro de um ser humano. E sentado naquela cadeira, senti que estava a ouvir o ruído de uma festa de aniversário de uma criança, onde toda a gente estava constipada. Ao mesmo tempo que enfrentava a tarefa de desmanchar a minha casa, fiquei maravilhado com a diligência da mãe gambá em montar a dela. A forma como tinha trazido meticulosamente na cauda pedaços de folhas, relva, galhos, musgo e casca, como sem formação em arquitetura ou design de interiores, criou uma estrutura perfeitamente adequada para abrigar os seus bebés até eles estarem prontos para se aventurarem sozinhos. Eu sabia que estava em queda livre e a minha mente agarrou-se à primeira coisa terna que encontrou. O que é que eu ia fazer com o ninho de gambás? Se chamasse o serviço de controle animal, podiam levar uma eternidade até irem lá. E além disso, os seus métodos seriam humanos? Mas a verdade é que não podia pôr os bebés indefesos à mercê da fome, do frio e dos predadores. A casa era a última coisa que me ligava à minha antiga vida e me afastava da nova, fosse ela qual fosse. Enquanto o ninho ali estivesse, eu não deixaria a casa e não tinha coragem para o tirar dali. Sacanas de um raio, gritei aos gambás, sem me importar com o facto de poder ser ouvido pelos vizinhos ou deles pensarem que eu estava doido. Deixem-me ir embora, por favor, pensei. Mas sabia que não podia simplesmente virar as costas. Estava na altura de encarar a minha realidade e assumir a responsabilidade pela minha vida tal como ela era. Eu tinha conseguido as coisas que achava que queria e essas coisas trouxeram consigo uma série de problemas imprevistos. Tinha-os manifestado e agora a minha tarefa era lidar com eles. Na verdade, não podia começar a minha nova vida, qualquer que ela fosse, sem lidar com os problemas da antiga. A minha vida podia ter-se desmoronado exteriormente, mas internamente, apesar de todas as evidências emocionais em contrário, eu ainda estava bem. Era possível separar a minha consciência das reações emocionais negativas que a situação estava a causar na minha mente e no meu corpo. A única maneira de o meu sistema nervoso acreditar nisso era eu acalmar-me. Precisava de relaxar, de respirar profundamente para deixar a tensão de lado antes de poder pensar com clareza. Depois de um pouco de pesquisa, montei uma armadilha à mãe gambá com uma gaiola onde fiz uma cama de jornais rasgados e pus fatias de maçã lá dentro. Os gambás são bichos noturnos, por isso tive de ficar acordado para ter a certeza que ela entrava. Então, com umas luvas de jardinagem calçadas, certifiquei-me de que ela não tinha deixado nenhum dos bebés no ninho ou no buraco atrás do extintor dos incêndios. Ao verificar que nenhum dos bichinhos tinha ficado para trás, peguei na armadilha, meti-a no carro e fui até a uma zona da mata, junto à costa. Pousei a gaiola no chão e abri a porta. Com todo o cuidado, a mãe gambá saiu e pôs-se a cheirar o chão, a cauda enrolada por cima dela e os bebés metidos dentro da sua bolsa. Daí a umas semanas, aqueles bebés que começam a vida do tamanho de uma abelha e não conseguem ouvir nem ver, seriam independentes, aventurando-se por conta própria. Os seus instintos são poderosos e precisos, e os gambás
não os questionam. Já nós, seres humanos, com os nossos cérebros anormalmente grandes e anos de resposta e adaptação ao nosso ambiente, precisamos de lutar pela nossa sabedoria natural e pela nossa capacidade de ouvirmos a nossa bússola interior. Desejei aos gambás o melhor para a sua nova vida e voltei à minha casa vazia para começar a minha. Os seres humanos são criaturas imperfeitas e os nossos desejos também são, muitas vezes, imperfeitos. Quando imaginamos ser donos de um Ferrari, imaginamos-nos a circular pela estrada a alta velocidade, saboreando a liberdade que acreditamos que a riqueza nos dá. Não imaginamos a dor de não termos ninguém com quem partilhar a nossa aventura. E quando imaginamos uma mansão onde queremos viver, vemos uma cena calorosa e vibrante de vida familiar. Não imaginamos a nossa família desfeita pela falta de intimidade, nem nos imaginamos a nós próprios sozinhos a enfrentar a venda da nossa casa. Imaginamos as coisas que queremos, mas não as complexidades que elas trazem. Imaginamos o terraço, mas não os gambás. Antes de poder pensar no que queria manifestar na próxima fase da minha vida, tive de compreender o que já tinha manifestado e avaliar o seu valor com a cabeça limpa e o coração aberto. O que é que funcionou e o que é que não funcionou? Qual foi o meu papel na manifestação da mansão vazia, da família desfeita, do beco sem saída? Como é que o meu pensamento, as minhas crenças não avaliadas e os meus compromissos inacabados com o meu coração contribuíram para este atoleiro? Exercício. O que já estou a manifestar? Nesta prática, convido-o a avaliar a sua situação atual com clareza e compaixão. A intenção aqui é ser o mais objetivo possível sobre as suas circunstâncias, sem qualquer julgamento. Ao descobrir os aspectos da sua vida que já está a manifestar, vai descobrir os sítios a partir dos quais pode estar a reter o seu poder interior. Não se preocupe em mudar nada agora. Tudo o que tem de fazer é oferecer uma consciência amorosa e clara. Ponto 1. Prepare-se. A linha A. Escolha um momento e um sítio para fazer esta prática sem ser interrompido. A linha B. Não comece esta prática se estiver estressado, tiver outros assuntos que o distraiam, se tiver bebido álcool ou usado drogas recreativas nas últimas 24 horas ou se estiver cansado. A linha C. Tenha um bloco e uma caneta à mão. Ponto 2. Comece a relaxar. A linha A. Sente-se numa posição confortável, com os olhos fechados, durante uns minutos, permitindo que os seus pensamentos se acalmem. A linha B. Agora sente-se direito, mantenha os olhos fechados e faça lentamente 3 respirações pelas narinas e pela boca. Repita até que este tipo de respiração o faça sentir confortável e não o distraia. A linha C. Começando pelos dedos dos pés, comece a relaxar os músculos do seu corpo até ao topo da cabeça, sentindo-se cada vez mais à vontade enquanto se concentra em relaxar o seu corpo. Vai descobrir que, ao fazê-lo, terá uma sensação de calma a envolvê-lo e que se sente seguro. Vai sentir que já não está preocupado com as pessoas que o julgam
ou que criticam os seus sonhos e aspirações enquanto lentamente continua a inspirar e a expirar. A linha D. Está confortável e relaxado à medida que continua a inspirar e a expirar lentamente. Ponto 3. Visualize a sua vida. A linha A. Lembre-se amorosamente da sua vida em traços largos. Quais são as suas relações primárias? Qual é o seu trabalho? Quais são os locais onde a sua vida se desenrola? Observe as emoções que surgem ao considerar essas questões. Não se fixe especificamente numa imagem ou pensamento, mas durante uns minutos deixe os seus pensamentos tocarem vagamente nos principais elementos que compõem a sua vida hoje. A linha B. Permita que quaisquer emoções que surjam sigam naturalmente o seu curso. Pode notar vários sentimentos: alegria, satisfação, tristeza, frustração, tédio, raiva. Basta estar com eles e com os pormenores da sua vida durante mais uns momentos. Ponto 4. Visualize um pouco mais completamente. A linha A. Continua a deambular pelas imagens da sua vida. Pode refletir sobre estas perguntas. Quem são as pessoas importantes para si, as que importam mesmo? Sente-se verdadeiramente ligado a elas? Qual é o seu trabalho? Dá-lhe o que precisa para viver? Se tem pessoas que dependem de si, o seu trabalho sustenta-as? Sente que a forma como passa o seu dia é significativa e gratificante para si? E os locais em que a sua vida decorre? Qual é a sensação de estar nesses locais? A linha B. Visualize dentro da sua vida e observe o que essas imagens evocam. Observe a sua vida com os olhos da mente. Tente imaginar cada pormenor enquanto respira, inspira e expira lentamente. A linha C. Agora que consegue ver cada pormenor, abra lentamente os olhos e continue a inspirar e a expirar lentamente para dentro e para fora. Está relaxado e calmo. Ponto 5. Registre as suas observações. A linha A. Pegue na caneta e no papel e escreva durante pelo menos 5 minutos, nas suas próprias palavras, aquilo que viu e sentiu quando visualizou a sua vida. Escreva o maior número possível de pormenores. Quer se trate de algumas frases ou de um parágrafo, o que interessa é que esteja a escrever a sua vida tal como ela é, para si e como se sente em relação a ela. A linha B. Agora sente-se com os olhos fechados, respirando lentamente entre 3 a 5 vezes pelo nariz e pela boca e depois abra os olhos. Ponto 6. Reveja o que escreveu. A linha A. Primeiro leia em silêncio o que escreveu. A linha B. A seguir, leia a si próprio o que escreveu em voz alta. A linha C. Fique com essas imagens da sua vida durante uns momentos, com os olhos fechados. Ponto 7. Reflita sobre a sua vida. A linha A. Reserve uns momentos para refletir sobre a maneira como as suas próprias escolhas lhe trouxeram a vida que está a viver. Onde tomou decisões conscientes? Onde é que se permitiu que os outros escolhessem por si ou simplesmente tomou o caminho de menor resistência?
Se a sua vida não é como esperava e imaginou que seria, qual foi o seu papel na maneira como ela realmente aconteceu? Hoje não há necessidade de ter medo ou de se condenar por qualquer parte da sua vida. Trata-se simplesmente de uma prática de apuramento de factos. Pode não parecer, mas está a dar o primeiro passo para recuperar o seu próprio poder interior para moldar a sua vida. Ponto 8. Aprecie a sua prática. A linha A. Sinta o poder e a agência que consegue ao analisar a sua vida com verdade. A sua vida já está a começar a transformar-se. Em que reparou? Há áreas da sua vida que lhe provocaram uma forte emoção quando refletiu sobre elas? Se é doloroso para si contemplar uma determinada área, pode querer torná-la o foco da sua manifestação. Se pelo contrário foi aconchegante e alegre refletir sobre determinada área, convido-o a conscientemente trazer essas imagens à mente de tempos a tempos e sentir gratidão, pois esses sentimentos podem tornar-se um poderoso apoio para si. Guarde consigo as notas que escreveu nesta prática à medida que prossegue com este programa. Para o bem e para o mal, a sua vida de hoje tornar-se-á o terreno fundamental da nova vida que aspira a manifestar. Pode querer mostrar o que escreveu a um amigo ou mentor de confiança e partilhar o modo como as suas descobertas o fizeram sentir-se. Isso dar-lhe-á sentido de responsabilidade e contará com o apoio externo de que pode precisar quando vier a enfrentar resistência, medo e dúvida. Provavelmente, no fim do programa, vai ficar surpreendido com as suas mudanças e o seu trabalho nesta prática será uma boa referência do seu progresso. Também pode descobrir o quanto já está a manifestar e a seguir aproveitar a oportunidade para expressar apreço pelos seus esforços até este momento e gratidão à vida pelo que ela lhe trouxe. Agora que já conhecemos o nosso ponto de partida e vimos claramente a vida que já estamos a manifestar, podemos começar o processo de criação da vida para a qual queremos trabalhar. Mas antes de embarcarmos na nossa jornada de manifestação, temos de compreender as ferramentas com que estamos a trabalhar, como foi projetado e como funciona.